Gente, como eu disse pra vocês, domingo depois que eu fechei o delivery, né? Eu fiz uma receita de esfirra. Uma não, fiz duas receitas de esfirra. Esfirra aberta. Eu fiz de presunto e queijo e calabresa. Eu fiz porque pros meus filhos, né? Poder comer, o marido, eu também comi. Embora eu tenha me arrependido porque me deu muita azia. Mas eu comi. Mas a azia é por causa da gestação, né? Às vezes acontece. Mas eu fiz, elas ficaram lindas e perfeitas, muito rapidinho eu fiz. Eu não vou deixar a receita para vocês, mas eu vou deixar o link do vídeo da Lili, onde que a Lili ensina essa receita, tá bom? Aí eu vou deixar aqui no primeiro comentário para vocês. Eu coloquei o marido para sovar a massa. Ele tá aqui sofrendo porque ele nunca fez isso na vida dele. Gente, eu nunca fiz esfirra desse jeito, tá? Eu já fiz a esfirra fechada, mas desse jeito eu nunca tinha feito. Então, lógico, né, que vai ter coisa errada. Inclusive, na hora de abrir a esfirra, eu sei que não é daquele jeito, mas a gente fez pra comer em casa mesmo. Tanto que até o Dom tá ali me ajudando. Mas eu nunca tinha feito, foi a primeira vez, deu super certo. Ainda bem. Mas é isso, quando a gente faz pra casa, assim, a gente faz do jeito que a gente consegue, né? Não tem tanta técnica, assim. Até porque eu não tenho tanta habilidade pra fazer esfirra, porque eu nunca fiz dessa forma. Mas foi muito gostoso de fazer. O Dom ali do lado brincando, mexendo com o fubá, fez a maior bagunça. Mas deu super certo, todo mundo comeu, todo mundo gostou. E é isso que importa, né? É gostoso fazer as coisas pra família da gente. Isso une muito mais. É sempre bom. É muito gratificante. Lembrando que eu vou deixar o link do vídeo da Lili na descrição do vídeo ou no comentário fixado, caso eu consiga, tá bom? Gente, ó, segunda-feira ainda. Acabei de editar um vídeo pra vocês aqui, no final de semana. Mas estou em produção. Eu acabei de fazer bolo de chocolate, né? Porque zerou no domingo. Um bolo eu tive que cortar, porque o Dom tava querendo muito. Aí eu cortei um pra ele aqui. Olha como é escurinho. Tá vendo? Bem escurinho. Esse bolo aqui já tem receita no canal. Eu vou deixar o link dele aqui nos comentários, tá? Pra quem tá me pedindo. Aí já fica aí nos comentários pra vocês, tá? Mas é isso. Então eu fiz esses 4 bolos aqui. Fiz mais 6 bolos de cenoura, né? Porque também foi outro que quase zerou final de semana. Então eu vou produzir aí, por mais que não saia dia de semana, mas eu tô produzindo pra também já ficar pro final de semana, né? Que se Deus quiser vai ser bênção de novo, a gente tem que pensar dessa forma. Que seja bênção na nossa vida, né? Então é isso. Depois eu volto com vocês aqui mais um pouquinho. E esse bolo saiu, né, hoje, segunda-feira, pela 99. Ninho com morango e massa de iogurte. Bem, já mostrei pra vocês as massas de chocolate. Agora essa aqui é minha produção de bolo de cenoura. Eu fiz 6, né, mas eu vou fazer mais uma produção amanhã, se eu conseguir tempo. Amanhã eu vou precisar fazer exame de sangue na parte da manhã. E depois eu vou passar no mercado pra comprar algumas coisas, né, fazer reposição que eu tô precisando. E eu vou ver se na parte da tarde, né, eu não vou abrir nenhuma das 2 lojas amanhã. E vou aproveitar pra fazer mais bolo de cenoura. Eu preciso comprar mais cenoura, que a que eu tinha usei. E vou fazer mais também bolo de chocolate, massa branca também, né, porque saiu no final de semana. E saiu hoje também uma de massa branca. Se eu não me engano, eu mostrei pra vocês o bolo pronto já. Ela é feita com iogurte natural, né? Ela é diferente das massas brancas tradicionais. Ela é mais úmida, bem mais gostosinha. Tem um sabor diferenciado. E eu vou fazer também, que eu só tenho 2. E eu quero deixar essa produção de bolos grandes já pro final de semana. Então eu quero fazer bastante e já deixar pronto pra eu não ter que fazer outras receitas, né? E também vou ver se eu consigo fazer mais recheio
Não sei se amanhã vai dar tempo, mas se der, eu já vou fazer também mais recheio e brigadeiro de enrolar que eu preciso fazer, porque essa semana eu tenho encomenda, como eu falei pra vocês, então eu quero deixar um dia pra me dedicar somente à encomenda e o atendimento do delivery, né? Eu não ter que fazer outro tipo de produção. Então, eu já vou deixar bem adiantado, porque caso saia pedido de bolo grande final de semana, eu não vou ficar sem. Então é isso, ó, eles ficaram lindões. Todos eu pesei com 600 gramas. Eu não pesei depois de pronto, mas eles sempre perdem ali até 50 gramas do peso. Alguns ficaram mais moreninhos, como esse aqui, aquele ali, porque foi a segunda fornada, eu colocando 3 no dedo. Foi a segunda fornada, e geralmente o forno tá mais quente, né? Quando a gente coloca de novo, então ficaram mais moreninhos, mas não tem problema nenhum, porque só foi em cima mesmo. E quando eu coloco na embalagem, eu coloco virado pra baixo e a cobertura vai em cima, então não faz muita diferença. Mas é isso. Agora eu vou embalar eles, o de chocolate eu já embalei e já guardei também. Minha loja acabou de fechar na 99, hoje saiu um pedido. E no iFood hoje não saiu nada. Eu tô com meu bento cake pausado. Eu preciso fazer recheio para bento cake de chocolate, que o meu acabou, só tem o recheio de ninho. Então, preciso fazer também massa de chocolate para bento cake. Então tá pausado lá. Aí assim que eu fizer essa reposição, aí eu já libero lá também. Gente, como surgiram algumas dúvidas aí ao longo dos vídeos, né? Eu vim aqui responder para vocês, tá bom? Eu tô aqui preparando minhas embalagens, como vocês sabem, eu gosto de colocar a loguinho aqui. É uma loguinho simples, não é a logo da minha loja mesmo, tá? Essa aqui eu preparei só pra mandar nas minhas embalagens mesmo. Sou eu mesma que faço, eu faço pelo Canva e eu imprimo e eu corto com a minha máquina de corte, como eu já falei pra vocês. Vamos lá. Gente, eu tô meio ruinzinha porque o tempo tá muito seco. Hoje tá chovendo, né? Então, capaz de melhorar um pouquinho aí a situação. Mas quem tem rinite sabe como é que é. E ontem, pra ajudar, colocaram fogo aqui perto, eu não sei onde, e a casa ficou tomada de fumaça e piora toda a situação, né? Mas de vez em quando vocês vão me ouvir dar uma fungada, infelizmente. Mas vamos lá. Essa forma aqui, que é a forma que eu utilizo pra fazer os bolos grandes do delivery, tá? Atualmente eu tenho o bolo de cenoura, bolo de chocolate, que é aquele que vai com brigadeiro e morango em cima, e o bolo de ninho com morango, que foi o que vocês viram recentemente aí, mas eu já fiz um vídeo aqui no canal montando aquele bolo, tá? Então aí no canal deve ter um vídeo aí, eu só não lembro qual que é, onde eu mostrei só a montagem do bolo mesmo, não comentei nada demais, mas eu mostrei a montagem do bolo. Então, essa forma que eu utilizo, eu coloco nela, dependendo do sabor da massa, de 500 a 600 gramas de massa. Às vezes passa 10 gramas, mas é mais no bolo de cenoura que passa. Do chocolate é 600 gramas. O bolo de ninho é 600 gramas. E de cenoura também 600 gramas. Eu não me lembro qual que é o de 500. Não, é o de chocolate que é o de 500, se eu não me engano. Então, eu uso essa forma aqui para os bolos. Essa forma aqui é de número 18, tá? Eu comprei na Shopee, inclusive tem o link dela aqui. Eu vou ver se eu consigo separar os links, tanto dos vídeos da montagem do bolo, o vídeo também da receita do bolo de chocolate. Inclusive tive retorno dela, né? Já teve gente que fez e falou que ficou muito boa, fiquei muito feliz por isso. Foi feito com muito carinho pra vocês. E eu vou ver se eu consigo deixar no primeiro comentário fixado, tá? O link das formas, dessa embalagem aqui também. Essa embalagem vocês também me perguntaram. Essa daqui é a G32M. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem pra vocês, tá vendo? G32M da Galvanotech. Eu comprei ela pela Shopee. Também tem o link dela, vou deixar o link da coleção pra vocês aqui. Que essa forma aqui, quando eu faço o bolo, ele se encaixa perfeitamente aqui, ó. Tá vendo? Ele se encaixa aqui perfeitamente. E alguns bolos, quando ficam mais altos, ele fica melhor ainda, porque tanto o brigadeiro, ou de chocolate, o brigadeiro com morango,
ele dá uma segurada até, né, no morango e no brigadeiro, então não tem perigo de cair pros lados, então fica bem firme, tá? Então, a embalagem que eu mando os bolos é a G32M da Galvanotec, que eu vou deixar o link no primeiro comentário pra vocês. E essa daqui é a forma de número 18, tá? Eu não me lembro quanto ela tem de diâmetro, mas no anúncio que eu comprei, ela tem lá as medidas, tá? Também vou deixar o link aí da coleção pra vocês. É só clicar lá que vai direto pra Shopee. E deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Acho que é isso. Por enquanto é isso. Também surgiu dúvida quanto à precificação do meu pão de mel, quanto que eu vendo, né? Mas isso aí eu vou ligar o computador que já tá aqui do lado. Aí eu mostro pra vocês lá a minha precificação e quanto eu vendo. Acho que eu comentei também em algum vídeo. Mas eu vou falar pra vocês também nesse vídeo, tá? Já eu mostro pra vocês aqui a precificação do meu pão de mel, tá bom? Eu não vou ensinar a precificação passo a passo, porque já tá pronta, né? Eu só vou mostrar mesmo pra vocês aqui, mas eu vou mostrar no computador, que é melhor, que já tá lá, tá bom? Mais uma coisa, não se apeguem à quantidade de massa que eu coloco na minha forma, tá? Porque, como eu disse, né, em alguns vídeos, vocês que vão adaptar a quantidade necessária para o bolo de vocês, tá? Eu fui olhar aqui, então, a massa que eu coloco menos é a massa branca. Eu tenho receita aqui de massa de iogurte, tá? Eu vou ver se eu consigo pegar aqui e deixar o link pra vocês também no primeiro comentário. Que é a massa branca. E não se apeguem à quantidade que eu coloco na forma, porque isso foi o que eu adaptei pro meu delivery, pra minha realidade, pra minha precificação. Então, cada pessoa conhece o seu público e sabe quanto deve colocar pra saber também a quantidade que vai render o seu bolo. Eu nunca faço uma receita só de bolo, eu sempre faço ela duplicada, ou até triplicada, dependendo do bolo. Então, eu já faço dessa forma, então eu nunca faço uma receita só. Mas quando eu passo pra vocês, eu passo uma receita só, tá? E o que pode acontecer também? A massa render menos ou a massa render mais. Por quê? Tamanho dos ovos, tá bom? O tamanho dos ovos, ele vai interferir também no rendimento da sua massa. Por isso que eu falo que você tem que adaptar a quantidade de massa na forma para sua realidade. E mais uma coisa, como que eu unto a minha forma? Eu não utilizo o desmoldante industrializado, eu utilizo somente o desmoldante caseiro. Por isso que todas as vezes que vocês veem aqui eu desenformando os meus bolos, eu somente viro a forma e ele sai. E eu percebi que algumas marcas de desmoldante industrializado, isso não acontece, sempre acaba pegando um pouquinho. Então, eu não uso o desmoldante industrializado para isso, para untar as minhas formas. Nem essa forma, e nem a forma de bento cake, nem a forma de mini vulcão, tá? Eu uso somente o meu desmoldante caseiro. Uma colher de sopa de óleo, uma colher de sopa de farinha de trigo, uma colher de sopa de margarina. Você vai misturar bem, vai passar com papel toalha ou com o pincel, tá? Mas é isso, não deixa gosto na massa. Eu já uso há muito tempo mesmo. Eu usei o desmoldante industrializado para isso, já faz muito tempo, eu não quis usar mais. Como eu disse pra vocês, o desmoldante caseiro, ele solta melhor os bolos, é o que eu gosto. E pra bolo de festa, eu não unto a forma, e geralmente eu coloco o papel manteiga no fundo, tá? Então, eu somente coloco no fundo, nas laterais eu não coloco. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui a questão do pão de mel, tá? O meu custo por unidade, sem mão de obra, sem lucro, sem os meus gastos, ele custa R$ 1,98, tá? A parte mais cara aqui, no caso, é o chocolate, né, que eu banho, a cobertura e o recheio. Mas a minha massa, para o rendimento que ela tem, ela custa 38 centavos para mim por unidade, tá? Isso que nem eu falei, sem contar lucro, mão de obra e os meus gastos. E também a embalagem que eu vou usar. Então, R$ 1,98. Aí, depois que eu coloco mão de obra, lucro, os meus gastos, embalagem que eu utilizo, R$ 6,08. Isso aqui é para venda direta, tá? Não é para iFood e não é para 99, ou seja, não é dentro das plataformas de delivery. Isso aqui é para venda direta. Aí, o que eu faço? Eu arredondo para R$ 6,
porque o custo para venda direta, né, de embalagem, ele acaba sendo menor. Então, minha venda direta, R$6. iFood, R$9,90. Tá desfocando um pouquinho porque eu coloquei a mão, mas é R$9,90 por unidade de pão de mel. E o 99 Food, R$8 cada unidade de pão de mel. Como eu falei pra vocês em outros vídeos, a 99 eu coloquei em torno de 25% alguns produtos. E alguns eu tô alterando, né? Porque a gente começa a perceber os descontos quando a gente começa a trabalhar com a plataforma. O iFood não, já é uma coisa que eu tô acostumada com os descontos. Como eu disse, o iFood é assim, quando chega o pedido, que ele faz o cálculo desse pedido, ele te mostra um valor, né, o que você vai receber, só que na hora que ele manda pra conta, que é o iFood pago, ele tem mais desconto. Então, eu sempre calculo um pouquinho a mais justamente por causa desses descontos, tá? Mas é isso. E a 99, eu ainda estou acertando a questão do desconto, mas eu não tenho perdido nos pedidos da 99, tá? Como eu disse pra vocês, eu coloquei sempre um pouquinho pra cima, pra não ter problema de ficar tendo perda. E então, se eu perco um pouquinho mais em um pedido, quando eu faço outro pedido, eu tenho um pouquinho mais de ganho e acaba compensando. Só que isso não é legal, porque não é sempre que vai sair os mesmos produtos. Então, eu tô acertando conforme o tempo, mas eu não estou mexendo nos preços da plataforma da 99. Como eu falei pra vocês, é um algoritmo. Então, se você fica toda hora alterando, isso também prejudica para os seus pedidos, assim como o iFood. A gente também não pode toda hora estar mexendo na plataforma do iFood. Quando você vai mexer na sua plataforma, tudo que você tiver que fazer já faz de uma vez, para você não ficar alterando toda hora, porque isso atrapalha as suas vendas, tá? Então, para vocês que estão começando, não é legal ficar... Tô tentando acertar aqui porque é ruim, eu tô mostrando a tela do computador. Então, para vocês que estão começando, não é legal ficar mexendo muito, tá? Pega um dia, mexe e não mexe mais. E outra coisa, eu não tenho nenhum cupom de desconto da minha loja. Todos os cupons de desconto que tem no iFood são subsidiados pelo iFood. Não sou eu que pago, tá? Então, eu não tenho... na verdade, assim, não é que eu não tenho, mas como é que eu posso te dizer? A porcentagem descontada é dentro daquela que está no contrato. Nada mais que isso, tá? Eu não tenho taxa de entrega grátis, eu não tenho campanha inteligente, eu não coloquei nada disso. É somente a porcentagem descontada de acordo com o contrato, tá? Então, por isso que eu não coloco um valor tão alto. Quando eu tava trabalhando com a entrega grátis, os meus produtos, eles estavam com valor mais alto. Mas por quê? Porque eu tinha que compensar essa entrega que eu pagava, no caso. Então, eu tinha que deixar sempre um valor mais alto, tá? Então, é isso. Eu não tenho nenhum tipo de cupom, não patrocino nenhum tipo de cupom. E eu também não trabalho com o anúncio do iFood. Eu acho que não compensa. Já fiz uma vez pra testar. Eu tive bons resultados, mais ou menos, tá? Não posso falar que foi bom e também não posso falar que foi ruim, tá? Ficou ali meio que equilibrado, o que eu investi eu recebi. Mas não é legal, porque se você investe, você quer ganhar mais do que aquilo que você investiu. Mas eu não trabalho com o anúncio do iFood, tá? Porque, não sei se vocês sabem, mas o anúncio do iFood, ele não funciona assim, você só paga se você vender. Não, não é assim. Cada pessoa que clica no seu anúncio, você já tá pagando. E por mais que isso não seja convertido em venda, você já tá pagando. Se converte em venda, beleza, vale a pena. Só que não é uma certeza que você tem. Você não tem certeza que o seu cliente vai lá, ele vai se sentir atraído pelo seu cardápio e vai comprar. Então, você acaba perdendo quando você não faz a venda. E querendo ou não... mas é pouco, Frane. Claro que é pouco, acho que é 62 centavos. Mas pensa, 10, 20, 30 clientes que entram na sua loja, não compram e é descontado 62 centavos de você. Então, é bastante dinheiro. Então, eu não faço nenhum tipo de anúncio, tá? Então, é isso. Eu queria mostrar pra vocês aí o pão de mel, que ficou essa dúvida.
como eu disse, eu não ia fazer a precificação, eu só ia mostrar pra vocês mesmo o custo por unidade, o quanto eu vendo faço por venda direta, e aqui eu tenho um bom lucro, tá? Não é pouco, não. Eu sempre vendi pão de mel, e os pães de mel, assim, que as pessoas fazem também na minha região, a base de preço é essa, tá? Artesanal também. Ah, e no último vídeo eu mostrei pra vocês do bolo de cenoura que eu tinha colocado promoção no iFood de R$ 39,90. O meu preço fixo do bolo de cenoura não é R$ 39,90 no iFood, tá? É mais que isso, tá bom? Eu só coloquei mesmo porque como as vendas estão baixas, às vezes compensa você colocar um produto um pouquinho mais acima com desconto, porque você começa a aparecer em listas diferentes. E ajuda bastante, tá? Então, foi o que aconteceu. Então, muitos dos bolos de cenoura que saiu no final de semana, saíram também pelo iFood. Eu tive 3 bolos de cenoura pelo iFood, tá? E o outro pedido foi o bento cake também pelo iFood. Então, no final de semana foram 4 pedidos no iFood, sendo 3 bolos de cenoura, um bento cake. E o meu preço do bolo de cenoura no iFood já não está mais R$ 39,90. Eu tinha colocado promoção, que eu já tirei no caso, tá? Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui os testes que eu tô fazendo. E já vou avisando que deu certo. Na verdade, essa massa aqui é a massa que tem aqui no meu canal. É bolo de limão, tá? É bolo de limão com calda de açúcar, se eu não me engano. Mas eu deixo o link pra vocês aí no comentário, tá? Então, ó, eu fiz esses 2 bolos, que são bolos que eu pretendo colocar no final de semana aí já. E também fiz aqui um caseirinho. E finalizei com raspas de limão, né? Eu tava querendo faz tempo já colocar bolo de limão. Aí hoje eu resolvi fazer essa receita e colocar. A princípio ficou maciozinho, ficou bem macio. Bem maciozinho mesmo. Esse aqui eu ainda não sei, né? Porque eu acabei de tirar, ele tá bem quente. Esse aqui já esfriou um pouquinho, mas tá bem macio. Quando eu fui colocar aqui dá pra sentir a maciez. E essa cobertura aqui é o meu creme de ninho com limão. Eu espremo limão, misturo e coloco em cima do bolinho e coloco raspas de limão. Ó, fica bem azedinho. Aí ficou a massa de limão mais a cobertura de limão também. Que depois eu já vou tirar foto, né? Pra colocar nas minhas lojas. E esse aqui, eu vou também decorar ele, tirar foto e colocar nas lojas. Porque eu tinha antigamente a tortinha de limão, mas bolo de limão eu não tive ainda. Eu não coloquei nas lojas ainda, né? Então, esse eu vou colocar, só que eu não vou colocar com a caldinha de fondant. Eu vou colocar com a calda, assim como eu fiz esse aqui do caseirinho. E depois eu mostro pra vocês aí a foto dele, já decoradinho para colocar nas lojas. Não fiz precificação ainda, então não sei quanto que vai sair, tá bom? O limão aqui tá bem caro, então não tenho ideia de quanto vai sair ainda, porque eu não precifiquei. Mas é isso, depois eu mostro pra vocês e falo por quanto ele vai ficar na loja, tá? Gente, então, passando pra finalizar esse vídeo com vocês aqui, hoje é quarta-feira, eu tô editando esse vídeo pra colocar pra vocês agora no canal. Tô aqui no meio das minhas produções, que eu estou, inclusive, filmando pra colocar pra vocês na sexta-feira, com a receita, tá? Que me pediram outra vez. Aí eu tô aproveitando já, enquanto o bolo tá ali assando, eu tô editando esse vídeo pra colocar pra vocês. Eu tirei algumas dúvidas aí das meninas, né, sobre as formas, as embalagens, sobre o pão de mel. E deixa eu ver o que eu mais mostrei pra vocês aí, o bolo de limão que eu fiz, eu coloquei a foto aí no final pra vocês verem, ainda sem edição, não editei ainda, eu sempre edito um pouquinho a foto pra ficar mais vivo, né? E deixa eu ver o que mais, um pouquinho do que a gente fez aí das esfirras de domingo, que deu super certo. E acho que é isso, né, minha produção de bolos. E eu acho que foi isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aquele like pra mim aqui no vídeo, aquele like esperto, que só vocês sabem. E é isso. E pra você que é novo, já se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Também ativa as notificações, tá? Então, ó, sexta-feira, o que eu tô gravando hoje, já vou colocar pra vocês na sexta-feira, que é a minha encomenda, que eu comentei com vocês.
né? Na semana passada que eu ia ter encomenda pro final de semana. Eu já estou produzindo, porque é pra amanhã, já quinta-feira. Tive que sair correndo ali, porque a minha gatinha saiu pra ficar no portão. E veio simplesmente um gato da rua, não sei de onde, e começou a querer brigar com ela e ela parada olhando pro gato. Só que ela não sai na rua, ela morre de medo. Passa um carro, ela já sai correndo, ela tem muito medo. Ela é bichinho de casa mesmo, ela não sai. Então é isso, vamos finalizar. E lembrando, sexta-feira vai ter vídeo aqui de encomenda, tá? E eu tô tentando mostrar um pouquinho disso pra vocês, com receita. Então é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.